Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hillary e hoje o nosso episódio 177, nossa queridíssima amiga, pela terceira vez, nos dá a ilustre presença aqui. Nosso episódio hoje é sobre lash design, sobre mentoria e sobre crianças especiais. É um tema muito importante. Nosso mês de abril, celebramos o mês das crianças com necessidades especiais, então nosso episódio vai englobar tudo isso, certo? Uma breve apresentação da nossa querida entrevistada aqui. Ela que é mãe da Antonella, especialista e mentora do mercado Lash, mais de 1K de procedimentos realizados, possui bacharel em Direito por formação, largou o direito para viver desse propósito que é Lash Design, vários certificados na área da estética, esteve conosco durante 2 anos consecutivos e agora retorna para contar tudo o que aconteceu nesse tempo. Ela também frequenta a academia, faz trilha e adora um café. Uma salva de palmas então, Raiane Furtado. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui de novo, Marcelo. Que bom, né? Com um novo estúdio, uma nova perspectiva, Sim, ambos estamos avançando nas nossas carreiras profissionais. Você agora também é professora, né? sim, sou professora. Fui convidada a ser professora, instrutora, né, no Instituto Profissionalizante aqui em Taubaté. Tá. Então, no geral, o que que mudou na sua vida desse tempo pra cá? Do tempo que eu Desde o do último episódio. Bom, primeiro falando profissionalmente, né, comecei a dar mentorias individuais para lash designers que estão perdidos no mercado. Por quê? Hum, Depois que veio a pandemia, muitas profissionais entraram no mercado, mas profissionais entre aspas. Por quê? Todo mundo queria uma fonte de renda na pandemia. E aí começaram a fazer cursos online, onde realmente não tinha um contato especial para poder estar se profissionalizando adequadamente para esse mercado. Então, foram feitos, vamos dizer, de qualquer jeito. E aí, hoje em dia, existem muitos profissionais no mercado, mas não existe profissionais qualificados. Ou existem profissionais qualificadas que têm desejo de avançar corretamente na carreira. O que que eu digo corretamente? Não sabe como precificar, não sabe o valor dela no mercado, não sabe adequadamente todas as técnicas do que inclui realmente em tudo isso e como ser uma empresária de lash design. Então, a minha mentoria ela engloba tudo isso. Eu ajudo elas a enxergarem aonde elas precisam melhorar e alavancar a carreira dela. Então eu tenho, tipo, assim, como se fosse uma visão, né? A gente olha no total, assim, o estúdio dela, o que que ela precisa melhorar, onde que ela tá errando, quais são Porque às vezes é coisa pequena, sabe? E aí a gente ajuda elas a alavancar nesse mercado. Então a minha mentoria, na verdade, é para profissionais de lash design que já está no mercado. perfeito. Você pega os mínimos detalhes ali, passa um pente fino, auxilia elas para que elas tenham uma perspectiva, para que elas se vejam realmente como empresárias e aprendam a monetizar com aquilo, Isso. né? Para que a empresa delas evolua também e Uhum. não somente ela faça aquilo Seja como uma mais uma no renda extra. mercado, né? Seja Entendi. como se fosse qualquer uma, né? Perfeito. Quanto tempo dura sua mentoria? Depende do grau de necessidade dessa empresária. E Às vezes quantas 6 meses ou pessoas? uma. Não tem um limite. Eu consigo, na verdade, assim, dar de muita qualidade, muita atenção, umas 6 mentorias, assim, por 6 meses. Então, até as vagas são limitadas. Tá. Falando em mentoria, ela é somente presencial ou tem parte online também? Só a parte online. Só a parte Só a online? parte online. Como que funciona uma mentoria de lash design online? A gente tem encontro semanal ou a cada quinzenal por via Zoom ou Google Meet, e é onde a gente sana todas as dúvidas e faz alguns ajustes através do online mesmo. Entendi. Então faz sentido do porquê ser para quem já está no mercado. Então, Uhum. ela já domina a técnica, você só vai explicando Isso, pontualmente. aperfeiçoar o que ela já Uhum. sabe. E melhorar, alavancar. Tá.
E a sua parte do ensino, como é que surgiu esse desafio na sua vida? Na verdade, foi uma amiga minha que foi convidada para o instituto, só que para ela não cabia fazer isso. Agora, no momento, ela não conseguia na agenda, e aí ela falou: Ai, surgiu uma oportunidade assim, você quer? Daí eu falei assim: Bom, me indica e a gente senta e conversa. E aí, até que deu super certo. Tá, mas você já se viu professora? Nunca. Nunca. Porque assim, né, eu sou bacharel em direito e uma das coisas que me fez desistir da profissão, assim, de alavancar uma das coisas, foi exatamente falar em público. E aí eu falei assim, quando eu comecei a faculdade de direito, eu falei assim, eu quero ser juíza. Quando eu olhei como seria a prova oral, eu falei, não quero. Porque tinha que fazer a prova oral entre seis, dentre elas juízes, promotores e tudo mais. Eu falei, não vou dar conta, não quero. E aí foi onde eu fui desistindo dali. E aí me conformei em formar em direito, concluir a formação e ser só escrevente. Só fazer um concursinho público lá e acabou. Você já começou a lecionar Do quê? Do. no instituto? Já vou pra quarta semana lá. E como é que tá sendo essa experiência? Tá sendo surreal. Surreal. Eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei na sala de aula, as alunas assim, professora, professora, e aí eu falei, gente, eu sou professora. Eu não tô acreditando. Eu não caiu a ficha. Aí depois chegou um WhatsApp, porque no final da aula eu falei assim, gente, quem não tiver dúvidas e tiver vergonha em perguntar ali entre as colegas de turma, pode me mandar um WhatsApp que a gente vai sanar essas dúvidas. E aí eu lembro que o WhatsApp chegou assim, professora, eu fiquei com vergonha e a minha dúvida é tal. Eu falei, eu tirei até print, que eu guardei isso. Eu falei, professora, eu falei, meu Deus, olha só pra ver onde eu tô avançando e nem esperava chegar nesse ponto na minha carreira. É, mas isso é mérito, meritocracia sua. Porque, pensa só, para você chegar à frente a um grupo de pessoas e você começar a passar o seu conhecimento para elas, ao ponto delas olharem para você e te verem como uma certa autoridade ali, é porque você tem know-how. É, é difícil, né? A gente, como eu costumo dizer, a gente se auto-sabota, né? A gente não consegue enxergar o nosso próprio potencial. E aí eu acho que acontece essas coisas mesmo pra dar um start na gente mesmo e olhar pra si mesmo e ver que realmente a gente é capaz, porque todo mundo é capaz, né? E se a gente acreditasse mais na gente do que do jeito que as outras pessoas acreditam, a gente com certeza estaria num nível muito mais avançado na nossa vida, assim, num nível muito rápido. Também tem um outro ponto importante que é, se elas estão aprendendo com você, significa que a qualidade do mercado vai subir. É. A qualidade do mercado subindo, você consegue jogar seu ticket médio. Essa é a intenção, né? A gente acaba se qualificando, né? Que eu falo assim que quando a gente ensina, é que a gente aprende mais, né? Então, se a gente aprende mais, a gente tem que buscar muito mais para poder estar ensinando. Então, se a gente busca muito mais para estar ensinando, a gente se qualifica mais. E se a gente se qualifica mais, a gente tem que realmente reconhecer nosso valor e passar isso adiante. Como que você se prepara antes de uma aula? Então, Marcelo, essa é uma pergunta assim, muito interessante, porque eu não me preparo. Eu não me preparo, eu só eu chego e dou aquilo que eu sei. Aquilo que eu vivo na vida na vida. É aquilo que eu vivo no meu estúdio, no cotidiano, com os atendimentos no cliente. Uhum. Cada história, cada cliente que eu pego é o que eu passo ali. Então, assim, não existe preparação. Tá tudo vida na vida. Então é tema livre. Você chega lá, você fala, ó, hoje a gente vai falar sobre isso, ou você tem tipo um cronograma a ser seguido? Então, o instituto ele tem uma grade de ensinamento. Então, assim, por exemplo, a primeira aula era a parte teórica. Então, eu tinha que passar a parte teórica de tudo o que é o, a extensão de cílios, né? Como ser lash designer. Depois tem as práticas, a prática em modelo, onde eu apresento eu faço uma demonstração ali das modelos, e aí depois elas começam a praticar. Então, é basicamente aquilo que eu vivo. Então é demandado assim. Tal aula vai ser isso, tal aula vai ser aquilo, então eu só vou lá e passo o que eu já sei. Quantas aulas são por semana? Uma vez.
Uma por semana. É, eles querem mais, mas eu não dou conta, né, de dar mais aulas por conta, né, porque eu sou mãe solo, então eu não consigo, encaixar na agenda. O que eu consegui foi uma vez na semana. Que já é um outro desafio muito grande para Sim. você, né? A equilibrar os pratos. Yes. Beleza, mas a gente já vai chegar lá, tá? Eu separei algumas perguntas aqui pra gente dar andamento. Então vamos lá, com mais de 1.000 atendimentos, que já é um número bastante expressivo, né? Tantas empreendedoras formadas, qual que é o segredo, se é que existe um, para se destacar e construir um negócio de sucesso no mercado competitivo de lash design? Bom, primeiramente, eu acho que sucesso é, é aquilo que a gente enxerga, né? Como que se a gente enxerga lá na frente e a gente vai construindo degrau por degrau. Porém, é, não acho que não existe uma poção mágica aí ou uma receita para tudo isso. Eu acho que é se qualificar cada vez mais, ver sentir qual que é a necessidade, né? Ali dos seus atendimentos, ali dos seus atendimentos, se qualificar cada vez mais e ver o que o mercado, né? A gente sempre tá atento ao que o mercado tá pedindo e tá se qualificando sempre, sempre. Tá. Então, quando você diz se qualificar a pessoa identificar quais são os gaps, a gente tem algumas vertentes aí. Primeiro, como é que uma pessoa consegue identificar que o negócio dela não está rendendo? Bom, primeiramente, quando o público dela, os atendimentos dela começa a cair, né? E também, hoje em dia, as redes sociais, né, elas lançam muitas coisas, muitas modinhas, né? E aí você tem que começar a enxergar o que que é moda e o que que é realmente vai ficar, né? Tanto é que tem algumas técnicas que começaram a lançar, assim, mas que não vingaram. Agora tem outras técnicas que vingaram. Agora a moda é natural, né? Não aquele tanto, aquele volume tanto e aquela densidade tanta, né? E agora, aí você começa a olhar para o mercado e fala assim, oxe, preciso melhorar aqui. Preciso ver o que que tá pegando aqui, entendeu? Então, assim, se não é desse, por exemplo, se uma pessoa é qualificada, por exemplo, no nível avançado, que vamos dizer que é o volume russo, a pessoa só faz volume russo, mas o volume russo é uma coisa que deixa um pouco um olhar mais carregado, tá? E aí o mercado tá pedindo mais naturalidade. Então você não só sabe fazer volume russo, então você vai ter que começar a se qualificar mais para naturalidade. E o que que engloba essa naturalidade? Daí a gente começa a ver, entendeu? Ver o que que é a internet, porque hoje em dia tudo é internet, né? Tudo é inteligência artificial, usar o chat também para poder estar te ajudando nisso. E é isso. Ok, então a pessoa ela vê o fluxo dela de atendimentos, então já tem que ter ali uma rotina, anotar aquilo em algum lugar. Sim, Olhar para o mercado, tem que fazer curso, buscar então fazer uma mentoria com aperfeiçoamento. você, Exatamente. fazer uma mentoria com você para ela estar antenada, Uhum. certo? Olhando para trás, qual foi o momento mais desafiador na sua jornada em empreendedor e o que você aprendeu com esse momento? Nossa, perguntinha, hein? Eu acredito que a minha jornada mais desafiadora, é isso? O É, momento o mais momento mais. desafiador do meu. Olha, foi a parte. Não tem como falar de empreendedorismo, não tem como falar de empreender, e não tem como falar disso se você não tiver a mentalidade boa e não tiver o emocional muito bom. Ser empreendedora, ela exige muito de uma mentalidade muito boa, mas eu acredito que o momento mais desafiador da minha vida foi no meu divórcio, onde eu me encontrei numa fase que eu não imaginava o que que ia acontecer, quais seriam os passos a seguir, o que que eu iria enfrentar, né? Porque querendo ou não, eu acabei começando tudo do zero, né? Tipo, tudo que eu tinha construído, eu regredi, né? Regredi entre aspas, né? Porque a gente nunca volta à estaca zero, né? A gente sempre volta com uma bagagem, mas eu me vi mãe solo, tendo que viver de novo na casa da minha mãe e ao mesmo tempo empreender, continuar com a mesma intensidade, com o mesmo psicológico, com a mesma entrega, com a mesma. E isso
né. Então acho que o momento mais desafiador foi equilibrar o pessoal com o profissional e conseguir manter a qualidade de tudo isso, sem, né, a gente colocar o pessoal no profissional, que é uma tarefa, assim, muito difícil. E você dá esse valor a ter essa mentalidade a quê exatamente? Às experiências que você passou, às pessoas que estavam à sua volta, você com você mesma pensando. É, a gente acaba vendo que no dia a dia vive um dia de cada vez, né. A gente se pega vivendo um dia de cada vez e vendo qual que é a necessidade e o que que precisa ser feito, e a gente simplesmente arregaça as mangas e faz, né. Eu falo que o verdadeiro empreendedor, ele não tem tempo ruim, não tem tempo ruim, ele faz o que ele precisa ser feito, ele se molda aquilo que precisa ser feito, né, no momento ali. Às vezes não é do jeito que você gostaria, às vezes não é do jeito que você esperava, muito pelo contrário, acho que empreender é desafiador demais, porque a gente nunca sabe o que que vai acontecer no outro dia, né, no próximo mês, principalmente. Mas a gente acaba se reinventando, né. Essa é uma das coisas mágicas do empreendedorismo, viver com a incerteza, né? Como diz Flávio Augusto, eh, ai caramba, fugiu a frase agora. Eu gosto do Flávio Augusto. Caramba, qual que é a frase dele mesmo? Bom, não me recordo exatamente, mas a única certeza que você pode ter é que as coisas não vão continuar do jeito que estão. A qualquer momento, as Tudo coisas podem tudo é uma incerteza. mudar, Uhum. não existe zona eh, de segurança. Então, empreender é isso, né? Agora, para você, como é empreender com lash design? Bom, eu nunca me imaginei fazendo isso, né, até porque minha formação é em direito. Mas empreender com lash design é muito mais do que colar fiozinho, né. A gente tem, como que eu posso dizer, um uma quebra aí de crenças aí, né, que é só colocar fiozinho, e eu falo que é muito mais do que isso, é trabalhar com autoestima. Eu tenho até como que eu posso dizer, um relato de uma cliente falando que ela conseguiu restaurar o casamento dela através da extensão de cílios. Parece surreal, mas não é. Por quê? Eu falo que quando você cuida de você, cuida da sua autoestima, você começa a olhar para você mesmo. Então, se você consegue olhar para você mesmo, você consegue se dar mais valor, você consegue se valorizar um pouco mais, você consegue se sentir bem. Então, assim, eu falo que eu trabalho com autoestima, né? Então, se você se sente bem, você dá o melhor para as outras pessoas. E foi isso que ela acabou fazendo no casamento dela. Ela começou a se sentir muito bem. Ela se sentiu mais confiante em fazer as coisas rotineiras do casamento dela. Então, como ela se sentiu bem, ela começou a entregar o melhor para dentro do casamento dela e ela conseguiu restaurar o casamento dela. Parece mágica, parece uma coisa surreal. Para quem é leigo e nunca fez extensão de cílios, pode ser que sim, mas quem vive a experiência pode ter certeza que fala que não é É mentira. um caminho sem volta. É um vício, gente. Graças a Deus, graças a Deus. É isso aí. Se cuidar é uma coisa assim fundamental, né? Uhum. Realmente, você chegar, estar frente ao espelho e você não sentir prazer naquilo que você está visualizando, É, você não conseguir se enxergar ou você olhar e falar: cadê aquela mulher que estava aqui anos atrás, meses atrás? O que está acontecendo agora? exato. E aí, através de um procedimento estético desse, que é uma coisa simples, né? Bom, acredito eu que seja simples, pelo menos eu vendo você fazer é a coisa mais simples do Simples mundo, é. né? E ela volta com, sei lá, com um gás novo. Exatamente. Porque ela se sente bem, ela se sente com a autoestima renovada. É surreal. Eu não consigo viver mais sem, desde quando eu comecei a empreender nessa área já faz 6 anos. Eu não dou pausa nos meus filhos nunca. Quando eu começo a dar uma falhadinha, eu já falo, opa, preciso da minha manutenção. Apesar que eu faço manutenção a cada quinze dias, religiosamente, porque eu sou meu próprio portfólio, né? Uhum. Então eu preciso ter propriedade naquilo que eu vendo. Faz sentido, né? Lá também é quase um consultório de um psiquiatra,
Um psicólogo, no caso. Gente, pior que é, viu? Graças a Deus. Eu falo, eu tenho uma troca de experiência com cada cliente que é surreal. Eu não imaginava que eu tivesse uma troca de experiência tão, assim, às vezes é gratificante, tá? Tem seus ônus, né? Mas tem mais os bônus, né? E eu falo que depois que eu comecei a empreender e eu comecei a ouvir mais as clientes, o que que acontece? Eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre autoconhecimento, porque ali a gente acaba trocando, né? Informações, a gente acaba trocando experiências e inteligência emocional. Tanto é que eu fiz o método CIS do Paulo Vieira, não sei se você conhece. Conheço. Eu fiz o método CIS, a imersão de 4 dias sobre inteligência emocional e assim, às vezes eu consigo falar para algumas clientes, elas desabafam e aí eu falo, olha mais para isso, olha mais para aquilo, devido à imersão. Tá aí uma outra sacada muito interessante. Pensa só, a pessoa ela se especializa na técnica manual, mas ela não pode parar só ali, Mm-mm. né? Técnica, tem que estudar sobre empreendedorismo. Estamos lidando sempre com pessoas, então temos que entender de como as pessoas funcionam, de como nós funcionamos. Então aí você já vai atacando para um outro lado, que é Sim, inteligência emocional e autoconhecimento. Então, o que que mudou em você depois desse método? o método CIS. Bom, eu tinha muitas crenças, né, na minha cabeça. Eu vivia muitas crenças, muito devido a alguns traumas. Então, quando você traz a lucidez de tudo isso, você consegue quebrar muitos paradigmas e algumas crenças, né? A crença de merecimento, né? Às vezes a gente trabalha ali e a gente fica no modo automático, só, preciso fazer tanto, tanto, porque eu mereço só isso, tá suficiente isso, a gente não vê que a gente pode alcançar muito mais e ter muito mais, porque a gente é merecedora de muito mais coisas. E o amor próprio também, esse método CIS, né? Liberação de perdão. Muitas das vezes a gente trava na vida por conta de falta de perdão, né? Que é uma das coisas que o Paulo Vieira fala muito. E assim, por exemplo, às vezes você acaba não conseguindo falar em público, não é por conta de que você é tímido, mas a sua timidez tem alguma coisa por trás. Então, isso me ajuda também nas mentorias. Eu consigo hoje diagnosticar algumas coisas nas minhas alunas e nas minhas mentoradas, o que tá travando elas devido a isso. Caramba! Então a pessoa muda totalmente a experiência que você está fornecendo para sua cliente, né? Sim, porque além de ser um desenvolvimento profissional, é um desenvolvimento pessoal. Porque não tem como, Marcelo, você empreender, desenvolver profissionalmente se você não tiver um desenvolvimento pessoal. Se você tiver uma crença limitante na sua cabeça, não adianta que seu negócio não vai alavancar. Uhum, perfeito. Vamos lá. Agora uma outra aqui. Tendências. Quais são as principais tendências no mercado e como que você se mantém atualizada? Bom, aquilo que eu falei pra você, as mídias sociais acaba muito. A gente acaba seguindo os outros profissionais, né? E também o mercado lá fora. Porque tudo que a gente traz aqui para dentro do Brasil, que a gente aplica, é o que a gente traz lá fora. Então, referências, né, internacionais a gente acaba trazendo para cá. E aí vê o que está realmente pegando e a gente acaba fazendo cursos livres que a gente fala, né? Às vezes é um workshop aqui, um workshop ali, e a gente acaba se qualificando para poder estar passando. Tá. Então você vai, faz um workshop, recebe um certificado, então você está apta Uhum, a executar isso e a transmitir isso para outras pessoas, certo? yes. Ok. Esses cursos livres são escolas, instituições ou é uma pessoa em específico que ela tem uma técnica, desenvolve aquilo e. Isso, tem lash designers que são mais um pouco mais avançadas, que elas têm qualificações, Uhum. né? Tem qualificações tanto argentina, russa, americana e consegue lecionar e dar o certificado baseado nessas qualificações. Agora para 2025, quais são as suas especializações a serem feitas? Tem duas técnicas que eu preciso me especializar, que é através da naturalidade, que é o que está
cabendo agora no mercado. E com certeza o desenvolvimento pessoal, né? O emocional também, trabalhar mais, entender um pouquinho mais de inteligência emocional, mas também o financeiro também, né? Porque uma das coisas que eu aprendi com o empreendedorismo é saber delegar e saber qual é o seu ponto forte, qual é o ponto que você precisa de ajuda, né? Então, já faz um ano que eu faço mentoria financeira para poder me ajudar, porque esse é o meu ponto negativo. Não consigo, finanças eu não domino e nem tenho vontade de dominar, então eu delego essa parte. Você já chegou nesse nível, então a gente já tá no nível que você consegue delegar funções. Sim, Tá. quero delegar outras partes, mas ainda não consigo. Ok. Então você tem alguém da finanças, temos um filmmaker aqui. Não, ele é só meu amigo que tá quebrando um galho. Mas quem sabe no contrato, depende da Né? qualidade que vai vir essa filmagem. Ok. Fora isso, na sua equipe, tem mais alguém? Então, eu estou agora indo para uma clínica Uhum. onde eu vou ter secretária, como que eu posso dizer? E que vai só isso, só secretária agora no momento. Mas eu pretendo a parte de mídias sociais, porque eu que cuido de tudo, né? Então, assim, eu que vejo qual que tá a tendência de reels, qual que é a tendência de música, o que que tem que colocar no qual que é o que que meu público quer, precisa, né? Entender qual que tá sendo a dor deles e transferir isso pro meu feed. Tudo sou eu. Então, nessa transição, por que ir para uma clínica? Porque eu consigo agregar mais serviços, né? Então, por exemplo, assim, o meu estúdio vai ficar dentro de uma clínica que vai trazer mais comodidade para minhas clientes, né? Então, assim, às vezes eu consigo estar atendendo ela numa extensão de cílios e estar fazendo a unha, né? Eu consigo estar atendendo ela, e ela depois, dali, ela já vai fazer uma depilação. Ou ela vai sair dali e fazer uma remoção de micropigmentação ou até mesmo uma aplicação de micropigmentação, que eu também trabalho com isso. Certo? Vamos já entrar nisso daí. Vai ser a primeira vez que você estará dentro de uma clínica? Sim, Ok, então você já vai pegar um know-how de como que funciona uma exato. clínica para depois você abrir a sua. Quem sabe, né? Ah, tá com cara disso, pô. Quem sabe, meu sonho mesmo é ter uma clínica um pouco mais voltada somente para a extensão de cílios, que tem uma parte de coworking, que tem uma sala só para dar mentoria, só cursos e assim. Beleza. Então, atualmente, quais são os serviços que você fornece? Eu faço extensão de cílios, lash lifting, brow lamination, design de sobrancelha, micropigmentação. Também faço depilação, mas não trabalho atualmente, nem quero trabalhar de novo com depilação. E também agora futuramente, quem sabe, com remoção de micropigmentação e remoção de tatuagem. Caramba. E por quê esse último? Remoção de tatuagem. Porque é uma coisa que engloba já, por exemplo, se eu consigo aprender a fazer a remoção de micropigmentação, a remoção de tatuagem entra também porque vai agregar mais valor. Então a gente tem também, é uma coisa que a gente tem que ter feeling do mercado também. Certo? Faz sentido. Fala um pouquinho de cada uma das suas especialidades e como que elas funcionam. Extensão de cílios é uma especialidade, uma técnica que é fio a fio, é colado fio por fio. A gente tem mais ou menos, em média, aí 150 fios naturais em cada olho. Então a gente cola, acopla, né, que a gente fala, em cada fio natural. O lash lift, na verdade, é um permanente onde você curva os seus próprios cílios, e esse permanente sai após 30 dias. Brow lamination também é como se fosse um permanente, onde você consegue alinhar os fios da sobrancelha, tirando falhas e também preenchendo, dando volume com naturalidade. Micropigmentação, que é o trabalho, é a fio a fio, que é também onde você preenche fio por fio, faz, né, pequenas ranhuras que a gente fala, fio por fio, preenchendo falhas, dando mais corpo e às vezes até moldando um pouco mais essa sobrancelha. Caramba, quanta coisa, hein? Sem falar da mentoria, cursos individuais, né, tanto no iniciante e avançado. Perfeito, entendi. E você consegue aplicar tudo isso em uma consulta só?
Não, separado, separado. certo? Então são vários processos, né? Vários Uma procedimentos. mesma pessoa consegue executar mais de um processo num momento só ou para cada um momento específico? Para cada um momento específico. Ok. Como é que tá a sua agenda atualmente? Tá bem. Tem espaço na sua agenda para alguma coisa? Tá bem. Para conseguir agendamento comigo, tem que agendar com uma antecedência para conseguir o horário. Porque eu tenho minhas clientes fixas, né? Então, as clientes fixas, elas voltam a cada 15 dias. Então, para conseguir encaixar, precisa realmente ter uma antecipação aí. Tá aí uma outra prova de que você é uma boa profissional. Porque um dos principais objetivos de quem começa, e me corrija se eu estiver errado, por gentileza, no mercado é você ter uma cartela fixa de clientes para você já ter uma certa previsibilidade de faturamento final do mês, para você ter os seus horários todos agendados e você não ter tempo ocioso ali. É. As minhas clientes sabem que se elas perderem o horário comigo para reagendar as fixas, né? Vai ser um pouco mais complicado. Então, elas fielmente comparecem. Até porque hoje eu cobro sinal de agendamento. Antigamente eu não cobrava. Ok. E o que que mudou para você começar a fazer esse sinal, cobrar esse sinal? Gerou um senso de responsabilidade nelas, né? Porque quando começa a doer no bolso, elas têm mais responsabilidade e começa a te valorizar um pouco mais também. Sua clientela, você teve que educar ela a essa Sim, forma ou sim, elas sim. é? É, Entendi. Então tá aí um outro insight. Você tem que educar a sua clientela a se portar da forma dentro das suas regras. sim. Perfeito. Vamos fazer agora um giro 360 aqui no nosso assunto? Vamos. Vamos lá. Bora. Vamos falar agora sobre você, mãe. Bora. Como é ser mãe? Como é ser mãe da Antonella? Tem duas coisas, né, que você falou. Ser mãe da Antonella são umas coisas completamente diferentes. Deixa eu beber uma água. Ser mãe é a coisa mais maravilhosa da vida que uma mulher pode, né, fazer na vida, né? E a mesma coisa, mesmo tempo, a pior coisa. Eu falo que é como se fosse 880 assim muito rápido, porque ao mesmo tempo que é uma alegria maravilhosa, é aquela felicidade de acompanhar, desenvolver aquele ser chamando você de mãe e vendo que você é o porto seguro, ao mesmo tempo é a pior coisa porque gera insegurança, gera medo, gera dúvida se você está fazendo o correto, se você está conseguindo entregar aquilo que realmente precisa, se você vai dar conta, se você não vai, quando a sensação de potência, quando aquele serzinho fica doente, você não sabe o que fazer, porque você não vem com um manual, não tem como o ser humano ter um manual de como que é ser mãe. Você não nasce. Mas não sabe, né? Mas assim, eu falo que quando nasce um filho, nasce uma mãe. A gente não sei o que que acontece, mas a gente dá conta de uma certa forma assim surreal. Que você fala, eu dei conta e eu nem sei como que eu fiz isso, né? Mas Deus é perfeito, né, em tudo, né, que ele faz, né? Tanto é que ele fez a mulher, não o homem, né, para isso, para essa missão. Mas ser mãe da Antonella é um desafio assim maravilhoso. Eu aprendo todos os dias com ela, né? A Antonella tem autismo, nível de suporte 2 e assim, além de não saber como é ser mãe, ainda mais ser mãe de uma criança, né, especial. Não sei como é. Aprendo todos os dias porque a gente tem que se adaptar e entender muito mais do que ser próprio dita mãe, né? Mas, assim, pra mim é a coisa mais gratificante. Eu falo que a Antonella, por mais que ela tenha esse autismo que ela nasceu, eu falo que ela veio do jeitinho que eu precisava. Porque crianças que tenha, quem convive, sabe que quem tem autismo são o amor mais genuíno e puro que eles entregam é o deles. Porque, assim, é um carinho e um. Nossa, não sei te explicar. Só, só vivendo mesmo. É um amor, assim, porque
Cara, a minha mãe nunca me deu amor e carinho, né, minha mãe sempre me deu o necessário para ser vivido, né. Nunca faltou nada, mas ela nunca foi presente, ela nunca foi devido a muito trabalho que ela tinha. Então, assim, eu nunca tive aquele amor de mãe, assim, sabe. E então eu tive muita falta disso. E a Antonella, ela veio, assim, e ela transborda isso na minha vida de uma forma, assim, surreal. Agora no feriado, né, em casa, assim, ela nos grudava um minuto e ao mesmo tempo era assim, era cozinhando, era um abraço, era um beijo. Não sei, é assim, a coisa mais surreal da vida. E como que é a sua vida para conciliar isso? Porque assim, eh, eu vejo que você tem que ter uma atenção redobrada, Sim, tá? Por favor, me corrija se eu tiver errado, tá? E você precisa ter os olhos nela, os olhos na empresa, os olhos na sua casa. Como que você consegue fazer tudo isso? primeiro de tudo reconhecer que sozinha você não vai a lugar nenhum. Perfeito. E reconhecer que o orgulho também não vai te levar a lugar nenhum, porque eu falo que mãe vem com defeito de fábrica de que quer dar conta de tudo, mas não consegue, né. Então eu tive que aprender muito isso. Eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Eu sempre pego muitas coisas pra mim, mas só que a Antonella, ela veio justamente pra quebrar tudo isso. Então, assim, se não fosse a minha mãe me ajudando muito com as questões da terapia dela, eu não conseguiria dar conta de metade das coisas que eu preciso, né? Minha mãe, meu padrasto, minha irmã, meu cunhado me ajudam pra caramba. E eu falo que hoje eu consigo dar conta de muita coisa devido a isso. Mas lógico que também eu tenho uma rotina super puxada. Eu acordo 4 horas da manhã todos os dias e vou deitar às 9, justamente para dar conta de tudo. Estamos quase chegando lá na sua hora de dormir, então, hein? Pois é. Já chegou, gente. Certo, então todo dia às 4. Todo dia às 4. Eu faço meu devocional. Porque, assim, o que acontece? Eu não teria necessidade de acordar às 4 da manhã, mas eu preciso ter sanidade mental. Então eu falo que se eu não tiver um tempo com Deus antes e um tempo pra mim antes, eu não consigo entregar o melhor pra minha filha. Então, se eu não consigo ter um momento de paz comigo mesma, entender algumas coisas comigo mesma, eu não consigo dar o melhor pra ela. Então ela acorda às 6h30, 6h15, assim, e é onde eu começo e não paro, porque daí eu tenho que realmente a minha atenção tem que ser voltada pra ela 100%. Então eu consigo, eu levanto antes para ter um momento comigo mesma, para me acalmar, porque, eh, pra, vamos se dizer assim, para resetar, vamos se dizer, Uhum. para conseguir, dar conta do restante do dia, porque começa às 6h15, é Antonella, é casa, é WhatsApp, é agendamento, os treinos, a mentoria e assim vai indo, e aí quando eu vou já deu 9 horas e então eu preciso ter um tempo para mim, primeiro. Tá. Agora uma outra questão é: quais são os cuidados que você precisa ter com ela? Primeiro ela tem que ir em todas as terapias, né. Todas as terapias que foram, eh, prescrita pela neuropediatra dela. Eh, Tem algumas ainda que ela não faz, porque o autista, se ele é muito estimulado, ele não absorve, então não adianta eu inserir trocentas mil terapia nela, e ela não absorver, então a gente vai por etapas. E os cuidados porque a Antonella é não verbal, né? Por isso que ela é nível de suporte 2. Ela é não verbal, então ela não se comunica como a gente, como eu estou fazendo agora, mas ela se comunica de outros jeitos, né? Então, ela aprendeu a comunicação alternativa, então ela faz o sinalzinho de mais, obrigada, ela faz assim, ela sabe que eu, assim, é eu, quando ela quer ir a algum lugar, tipo assim, quem que vai passear? Ela sabe levantar a mão. Agora ela aprendeu recentemente as cores, mas assim, qual que é a cor azul? Daí ela vai lá e aponta o azul. Ela não fala aquele, assim, sabe? Ela não sabe se comunicar dessa forma, então ela se comunica de outro jeito, né? E ela me traz uma paz até por conta disso mesmo, porque assim, eu tive que me adaptar, porque lá em casa não tem som, não tem.
Não tem, a gente não conversa. Mas a gente conversa de uma forma, de uma outra forma, assim, que eu nunca imaginei que eu fosse viver isso, sabe? Eu nunca pensei que existia outro tipo de comunicação além disso. Apesar de ter uma tia que é surda e muda e se comunica pelo sinal de Libras, né? Mas eu não falo Libras, mas a gente se comunica também. Mas o autista é totalmente diferente, né? Então, os outros cuidados é que, por exemplo, a Antonella não desfraudou agora. Então, você tem que ter um olhar atento, né, para tudo isso. E recentemente, por exemplo, eu fiz uns stories no Instagram e onde eu falei assim, gente, essa aqui é a Antonella. É... Aí eu fui falar, né? Eu falei assim, aí ela pegou uma bexiga. Aí nisso que ela pegou uma bexiga, é porque ela tá aprendendo a falar. Não quer dizer que ela não vai falar, mas ela tá aprendendo a falar mais no tempo dela. E aí eu peguei e falei assim, filha, do nada. Falei, fala que é isso daqui? Daí eu falei, fala bexiga. Daí ela soltou um som assim, então fala B. Ela falou B. Então, assim, daí até a psicopedagoga dela falou assim pra mim assim, a mãe, ela tem um poder de desenvolver uma criança que é assim, é surreal, porque ela tem uma fé e enxerga o potencial que ninguém enxerga. Tanto é que quando a Antonella ela nasceu, ela na verdade ela foi diagnosticada com paralisia cerebral. E o diagnóstico tanto dela foi porque ela ia vegetar na cama, que ela iria ter interesse pela vida a partir dos 5 anos. E eu, como boa cristã que sou, na hora que a médica falou isso pra mim, eu falei pra ela, falei assim, olha, a sua especialidade é terrena. Os médicos dos médicos têm outro diagnóstico pra minha filha. Então eu agradeci ela, falei assim, muito obrigada por isso. Mas agora é comigo. Ela me passou os relatórios da terapia da Antonella. Foi por aí que eu desisti do direito realmente, né? Porque eu não teria tempo para estudar para o bem, muito menos para concurso. E dediquei 2 anos e meio a ela. E hoje a Antonella anda, hoje a Antonella tá quase falando, hoje a Antonella se comunica. Não do jeito que eu queria, mas do jeito que eu preciso. Então ela me ensina isso, que às vezes tudo na vida não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que a gente precisa. Caramba. É realmente forte. Eu tava aqui pensando, né? Vocês se comunicam com bastante gestual, bastante toque, Uhum. que é exatamente o que você faz no seu empreendimento. Você tem o toque, você manuseia as pessoas. Então, eu vejo que o carinho que ela transborda em você, você leva aquilo e na hora que você toca alguém, você transborda esse mesmo sentimento É, para a porque pessoa. a Antonella me ensinou um senso de que, assim, de empatia que eu não tinha. Eu era muito estourada, era muito acelerada e a Antonella me ensinou a desacelerar. A Antonella me ensinou paciência, ela me ensinou empatia, ela me ensinou a amar o próximo, né? E entender os limites das pessoas também. Ok? Para nós, como empreendedores, né? Quais são as noções que nós precisamos ter quando nós estivermos lidando com uma pessoa autista? Primeiro é observar o comportamento, né? O autista, ele é um ser humano que ele é muito, como que eu posso dizer? Muito inteligente. E, por exemplo, assim, ele tem a audição muito mais aguçada, ele pensa muito mais que a gente. Vamos se dizer assim que literalmente o autista é como se fosse um empreendedor, porque ele tá pensando trocentas mil coisas ao mesmo tempo e ele não consegue, como é que fala? É, organizar aquilo na mente dele. Então, por isso que às vezes tem autista que é agressivo. E ele não consegue transformar aquilo, ele não sabe encaixar aquele quebra-cabeça e ele acaba ficando nervoso. Uhum. Então, o autista, ele tem isso. Então, por exemplo, assim, e ele acha que a gente não tá sabendo entender eles. O autista, ele é exatamente isso. Às vezes quando a Antonella, ela tá, ela tá um pouco nervosa, um pouco mais agitada, eu olho pra ela e falo, tá tudo bem, eu tô aqui, eu estou te entendendo. Quando eu falo isso pra ela calma num nível, assim, surreal. Então é como se a gente fosse ela é literalmente a gente aprende com eles, mas ao mesmo tempo ensina eles a desacelerar. E mostra pra eles que eles realmente estão sendo ouvidos.
E por quê? Porque eles absorvem muita informação ao mesmo tempo e eles não conseguem encaixar isso dentro deles. E a audição deles são super aguçada. Eles escutam muito mais do que a gente. Então, por exemplo, às vezes quando passa barulho de moto assim, a Antonella fica, ela até se assusta, ela sai correndo assim. Por quê? Porque dói muito o ouvido deles, né? Tanto é que eu fico pé da vida com aqueles caras que andam de moto lá e fazem. Nossa, eu tenho vontade. Nossa, Deus me perdoe, mas na hora que passa assim, eu falo, tomara que caia. De verdade. Dá uma raiva, porque ela fica super agitada. Incomoda demais. As pessoas não têm a noção do que o que ela tá gerando ali pode ocasionar ao redor, né? Eu tenho vontade de quando eu vejo um motociclista fazendo isso, chegar e falar isso pra ele. Você sabe o que acontece com o barulho que você tá emanando aí? Que eu ando de moto, eu sei o que que é, não precisa disso tudo, entendeu? Uhum, certo. Então temos você com esses desafios, certo? A Antonella, ela tá aprendendo a falar. Quais são os próximos passos, assim? A Antonella, ela faz terapia ocupacional, que ensina a lidar com o dia a dia, por exemplo, a pegar uma caneca, a se acostumar com isso. Ela faz psicopedagoga, que ensina realmente o beabá, né? O A, o B, o C, literalmente a parte pedagógica e lidar com as questões também do dia a dia, tudo como se fosse um combo, porque são especialidades ABA que a gente fala, justamente por conta do autismo. Ela faz fisioterapia, por conta também do PCD que ela teve, e porque realmente ela precisa saber lidar com algumas coisas do cotidiano. Ela não corre, então ela precisa. A parte motora fina também que ela tem, a hipersensibilidade, então isso tudo é tratado na fisioterapia. Ela faz fono para aprender a falar, ela faz ecoterapia para poder ajudar a gerar empatia, né? O contato com o animal é assim surreal. Ajuda também, por exemplo, na parte do equilíbrio, né? Só que agora ela precisa de psicomotricista, que é uma especialidade, gente, que não existe. É muito difícil você. Existe, né? É modo de dizer que não tem gente qualificada para fazer e as pessoas que têm estão, assim, com a agenda lotada e tem lista de espera. A Antonella tá nessa lista de espera vai fazer 2 anos e não Caramba. consegue vaga porque é um tratamento contínuo. Não tem, você não sabe quando que vai pausar esse tratamento. Aí precisa de natação, precisa de psicólogo, só que como ela não tem, não fala ainda, né? Então, ela precisa aprender a falar primeiro para depois ir psicóloga e musicista, porque a música, querendo ou não, ela calma, né? Música, eu aprendi a gostar muito de música clássica por conta dela, por conta do toque, né? Das notas que soltam, né? Libera uma parte neurotransmissora, assim, dentro da gente que acalma. Sei lá o que que é aquilo lá, mas Por isso que a música funciona. clássica é considerada a melhor música, né? A frequência da música clássica ali tem um poder sensacional. Existe grupo? Você participa de grupo? Existe, mas eu não participo. Tá bom, existe, mas não participa. Tá. Você já chegou a dar dica, conselho ou qualquer coisa assim? Porque você tem uma expertise nisso, né? É empírico isso, você vive isso todo dia. Marcelo, eu dou na verdade para as pessoas que estão ao redor da Antonella e precisam lidar com ela diretamente, porque as pessoas que realmente tenha alguém que seja autista na família ou lidam com isso diretamente nunca estão abertos para receber dicas. Ah, tá, Nunca. Eles, entendi. te- eles têm um bloqueio assim. Bloqueio. Uhum. Caramba. Porque realmente é muita coisa para lidar. A gente se esforça muito para lidar com eles, né? Então a gente acaba buscando muito por fora. Então, por exemplo, às vezes a dica vem como assim, você precisa fazer isso, já tentou fazer isso, gera uma sensação de cobrança nessa pessoa que tá tendo que lidar com aquilo todos os dias, que elas não recebem muito bem. Entendi. É pesado e às vezes o psicológico dela não tá preparado Não, para não tá. receber aquela Então eu informação. prefiro falar somente quando é perguntado. Perfeito. Entendi. Certo. Tá. Obrigado por essas informações, que para mim é riquíssimo isso. Vamos lá.
próxima. Suas maiores conquistas, tanto no âmbito profissional como pessoal, como mãe. A gente nunca para pra pensar nessas coisas, né? Pois é, esse é. Ah, no profissional, eu nunca pensei que eu fosse ter um estúdio, eu nunca pensei que eu fosse começar a dar mentoria, porque eu nunca pensei aquilo que eu falei desde o início. A gente nunca pensa que a gente consegue e a gente é merecedora, né? E a gente é capaz. A gente sempre se sabota, né? A gente vê o outro fazendo, se imagina querendo aquilo, mas a gente não se imagina que a gente é capaz de fazer aquilo, né? Então eu acho que tendo meu próprio estúdio, sendo mentora, né, de lash designers, eu nunca pensei que eu fosse merecedora e que ser professora também, né? Então eu acho que essas estão sendo as minhas conquistas, assim, inimagináveis. Quem sabe no próximo podcast, né, a gente tenha coisas muito mais além disso tudo. E como mãe, cara, deixa eu pensar. Bom, como mãe, assim, é conquista atrás de conquista todos os dias, né? Ah, eu acho que você conquistar a, a parte que aquela pessoinha, ela realmente te enxerga de uma forma que você nunca enxergou e confia em você, deposita, assim, é surreal, né? Às vezes quando ela fica, por exemplo, hoje, que ela tá com a minha mãe lá, e aí quando ela me vê, ela me reconhece, e porque o autista, né, às vezes não tem essa parte de conexão. É muito difícil você se conectar com o autista. É muito difícil você gerar um senso de que ele pertence àquilo, né? Então, assim, por mais que eu seja mãe dela, precisa ser conquistado, né? Tudo isso. Então, eu acho que quando ela me vê e ela se sente em casa, eu acho que é uma das maiores conquistas para mim. Cara, sem sombra de dúvida, você é foda. Com todas as letras, tá? Você é foda, mano. Obrigada. Onde você se vê daqui a um ano? Falando no geral, Vamos lá, vamos começar no profissional. no profissional. Bom, eu pretendo estar 1000 vezes mais avançada de onde eu tô, com 1000 vezes mais mentoradas, ajudando muito mais é, empresárias, profetizo isso, que todas as mentoradas que vierem para mim, que seja mesmo que seja iniciantes, saiam empresárias e que comecem a enxergar o mundo de lash designer como realmente como uma profissão, né, e uma carreira de vida. É, e com muito mais, como que eu posso dizer? Parcerias na área, né? Dando palestras pelo Brasil todo, se Deus quiser. Nunca me imaginei nisso quando eu iniciei, mas hoje eu consigo, porque hoje em dia eu quero ajudar pessoas, né? E hoje em dia a gente ajuda as pessoas falando aquilo que a gente vive, né? Então, passando o que eu mais sei hoje em dia, que é sendo o lash designer é o que eu mais sei hoje em dia. Então, beleza, temos você palestrante, então, né? Essa Amém. eu quero ver, ó. Tá anotado. Ah, Como mãe, eu pretendo que a Antonella já esteja falando, que ela já esteja alfabetizada. É, é, bem, é um bom passo para um ano, sim, né? Um excelente passo. sim. Ok. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. É, poxa vida, Marcelo, você pega a gente desprevenida, né? Bom, acreditar mais em si mesmo, né? Acreditar mais em si mesmo, acreditar no seu próprio potencial, acreditar mais em Deus, que nada é impossível, é,
curar as suas partes emocionais. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma frase comigo mesmo que eu gosto muito de falar, que depois eu aprendi no método CIS. A gente tem o poder de dar 100% todos os dias, não 1%, mas 100% todos os dias. Isso não quer dizer que o seu 100% é o melhor do que a outra pessoa está fazendo, porque a gente tem a mania de se comparar. Mas é se comparar com você mesmo, é dar o seu melhor, fazer uma autoanálise e se olhar com mais carinho, com mais respeito. Então, o seu 100%, né? Então, hoje o que eu consigo dar de melhor no meu hoje, o 100% hoje que eu consigo é isso. Porque a gente tem mania de se auto-sabotar, a gente tem mania de se cobrar demais, e com isso a gente gera uma sensação de impotência. Então, assim, a gente tem o poder de dar 100% todos os dias o nosso melhor. E às vezes o nosso melhor é realmente o mínimo, mas que é 100%. Então, se a gente começar a se olhar com mais carinho, com mais respeito todos os dias, a gente avança muita coisa. Excelente. É isso, senhoras e senhores. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado você novamente aqui na minha frente. É sempre um prazer poder conversar com você e ainda mais sobre esse assunto em específico, que a gente nunca chegou a conversar sobre isso. Eu tenho curiosidade bastante, porque um dos nossos objetivos é levar conhecimento e esclarecer a mente das pessoas referente a todos os assuntos, né? Então, esse é um assunto que eu acho que é muito importante, né? Eu sempre tive curiosidade de conversar com você sobre isso para entender como é que funciona a sua mente em relação a isso, porque a High Lash Design eu já conhecia, já tinha uma noção. Agora, mas a High Mãe e Mãe da Antonella, que é um outro nível, essa eu não conhecia. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.